Olá, vivedor! Seja bem-vindo ao Sobreviver Lab Imersão, um podcast de divulgação científica na área da psicologia para você viver melhor. Eu sou o Anderson, psicólogo e doutor em ciências. E eu sou a Marília, psicóloga e doutora em ciências. O episódio de hoje é especial para aquele vivedor que adora uma baguncinha, uma baderna, uma zona, uma algazarra, uma verdadeira balbúrdia. Eu sei bem, é aquele vivedor que você bem conhece, que curte uma desorganização, um tumulto básico, uma confusão, um desalinho. Então vem com a gente até o final para saber como bagunçar menos por aí. Bom, parece fato que a bagunça afeta negativamente as pessoas. Não tem como escapar. Mas pode ser interessante para início de conversa definirmos o que significa bagunça. O que é esse desalinho, essa desorganização que nós comentamos no início? Sim, até porque acho que tem muita gente que não consegue ver como é que a bagunça pode afetar negativamente, né? Tem gente que fala, não, eu me encontro na minha bagunça. Não, acho que esse episódio é legal pra gente discutir um pouco se de fato a bagunça dá para se encontrar nas bagunças. Então, se fôssemos desenvolver uma definição mais formal, nós diríamos que bagunça significa uma reunião de coisas demais que, em conjunto, formam um caos, uma desordem que faz com que você se sinta super atarefado, se sinta estressado com aquele monte de coisas na sua frente e ao seu redor. Eu consigo exemplificar quando eu tenho muitas atividades para fazer e talvez eu não consiga organizar o meu dia de modo a contemplar todas. Aí eu me sinto bastante estressada. Então também a bagunça não precisa ser das coisas, né? Pode ser uma bagunça das atividades, da agenda, qualquer conjunto de coisas ou atividades que parecem excessivas, né? Pode gerar essa sensação de estresse. Eu também me sinto bastante afetado quando eu estou diante de uma bagunça que eu não consegui organizar com antecedência, porque também me sinto assim estressado, atarefado demais, sempre com alguma coisa pendente para resolver. Bom, a bagunça acho que é um padrão de comportamento, né, que comumente as pessoas acabam deixando as suas tarefas, as suas atividades, os seus pertences de uma maneira que não tem uma ordem específica. E isso provavelmente a gente vem desenvolvendo, né, esse modo bagunceiro de ser desde criança. Então acho que tem um pouco a aprendizagem na família que vai mostrando pra gente como é que organiza ou não as coisas. Então, se você precisa lidar com bagunças enquanto adulto, provavelmente esse padrão foi desenvolvido desde a sua infância. E isso diz respeito diretamente a um conjunto de fatores que estão relacionados à aprendizagem. Então, um primeiro deles nós chamamos em psicologia de modelo. Como a Marília comentou, provavelmente, se você tinha pais bagunceiros, ou se você tem pais bagunceiros, ou cuidadores, enfim, na infância, bagunceiros, conforme a nossa definição, então você tem grande chance de ser bagunceiro também, porque aí você aprendeu com essas figuras de autoridade e de cuidado. E aí, se a casa em que vivemos, a infância, a adolescência, não teve essa ordem, essa organização, era uma casa bagunçada, a gente provavelmente aprendeu a se sentir bem assim, né? Foi se acostumando, né, com esse jeito de não organização, né? De desordem, de baderna mesmo, em que as coisas ficam amultuadas, o guarda-roupa fica amultuada, a mesa amultuada, e aí é algo que se acostumou, né? Não necessariamente é positivo, mas quando a gente cresce em casas assim, com esses hábitos, a gente passa a ficar bem desse jeito, né? É difícil as pessoas quebrarem uma rotina que se aprende na família.
O problema é que isso causa uma falsa sensação de que é possível ficar bem na bagunça. E aí entra aquela discussão que a Maria iniciou numa provocação sobre pessoas que dizem que se encontram na própria bagunça. Provavelmente o que nós poderíamos dizer é que existem muitas situações de acaso dessas pessoas que vivem na bagunça. Então, tá tudo bagunçado. Por exemplo, a mesa de estudo ou de trabalho tá cheia de coisas desorganizadas. E aí, por acaso, a pessoa acha alguma informação que ela precisava, acha algum material. E aquele acaso é suficiente para fazê-la acreditar que ela se encontrou na bagunça dela, quando na verdade ela se encontrou sem querer. Além desse aprendizado na infância e na adolescência, com os modelos que você teve no seu ambiente inicial, né, na sua casa, com seus familiares, ou mesmo modelos que podem até ter acontecido em escola, mas isso é mais raro, né? Uma vez que as escolas e os professores são treinados, dentre outras coisas, para te ajudar a aprender a ser organizado, dentre outras coisas, evidentemente. Mas tem também um outro aspecto que é mais psicológico, digamos assim, que aumenta a chance de você ser bagunceiro, especialmente na infância e na adolescência, e caso você não aprenda outras maneiras de fazer, que é a procrastinação, essa habilidade, entre aspas, de postergar tarefas obrigatórias, como por exemplo, se organizar ou organizar a bagunça, para acessar atividades ou coisas que são mais prazerosas do que aquela de arrumar a bagunça. É claro que arrumar bagunças, organizar, planejar, construir estratégias para você conseguir desenvolver suas atividades diárias, dá um pouco de trabalho, às vezes cansa um pouquinho. E aí você tem uma predisposição a realizar outras atividades que não tem nada a ver com organização, planejamento, ordem e controle. Em adultos bagunceiros, a gente costuma ver mais as bagunças causadas às vezes por insatisfações, então tem coisas que a pessoa às vezes não gostaria, ou a pessoa não sabe o que ela quer, e aí ela acaba se desorganizando e isso aparece como uma bagunça, né? Ela acaba bagunçando a rotina, as suas coisas, mas como um reflexo de possíveis insatisfações. Então pode, como se fosse um certo sintoma, né? Pode ser um sintoma de outras insatisfações. E aí é comum a gente observar pessoas adultas que sempre comentam que precisam se organizar, precisam arrumar a casa, precisam organizar as coisas e nunca conseguem, né? Tem sempre algo que ele nunca consegue atingir e acho que é um bom exercício aí de autoobservação para entender se não tem outras coisas que estão te deixando mais insatisfeitos e isso gera uma bagunça. E na idade adulta, nós também podemos identificar aquele bagunceiro que assim o é porque se apega em demasia às coisas. Ele é muito apegado às coisas. E aí esse apego pode ter diferentes funções e diferentes causas também. Então, existe aquele apegado que é bagunceiro porque se apega em função das memórias positivas que aquelas coisas têm. Então sabe aquela pessoa que guarda aquela roupa de quando ela era criança, mas ele já é adulto? Ou guardo vestido de noiva. Por exemplo, talvez a pessoa... É difícil. Será que tem alguém que usa o mesmo vestido de noiva em dois casamentos diferentes? Mas às vezes nas bodas, né? Mas é difícil porque O corpo muda, né? Exatamente. Se o casamento durar e assim a gente espera. Né? Mas é muito difícil, né? Mas aí a pessoa se apega emocionalmente àquele vestido por razões óbvias, né? Sim. Ou os pais que guardam o primeiro cobertorzinho, né? Isso, o primeiro sapato, o primeiro tudo, né? O primeiro tudo. Claro, né, pessoal? Sempre tem gente que, por exemplo, guarda roupas do primeiro filho e depois
coloca no segundo. Tem gente que faz isso. Não, né? sim. Acho que aqui o caso é a pessoa tem 30 anos e o pai ainda tem o primeiro casaquinho. Exato. E então aquela roupa não tem uma função específica que não emocional, quer dizer, tem um apego emocional àquele item. E aí a pessoa acaba produzindo uma bagunça, porque vai juntando coisas por apego emocional. Determinadas coisas ou itens, eles ficam associados às nossas memórias, porque esse é um processo cognitivo, cerebral. A gente memoriza dessa maneira, né? Não necessariamente você precisa do objeto, né? Guardar o objeto, mas quando nós formos memorizar as nossas experiências positivas, a gente pode usar o objeto como pista. É até uma técnica para acessar memórias, né? Lembrar de objetos, lugares, coisas semelhantes para chegar na resposta específica. Mas isso não significa que você precisa guardar, né, todas as coisas para simbolizar as memórias. Agora, tem adultos que são bagunceiros porque são apegados às coisas em função de um transtorno obsessivo compulsivo. Então, algumas pessoas com TOC acumulam coisas por medos ou preocupações específicas. Então, por exemplo, a pessoa tem um TOC por acúmulo de remédios. E aí a pessoa vai guardando aqueles remédios com medo de, em algum momento, precisar utilizar e não tê-los. Acontece que os remédios têm, geralmente, um prazo de validade muito curto, de meses, geralmente. Mas a pessoa tem aquela caixa de remédios com um monte de cartelas de comprimidos que já venceram há muito tempo. Mas porque ela tem um toque específico de medo de ficar doente, de não ter aquele remédio para tomar, ela vai guardando aquele remédio. Claro que sempre quando a gente fala de transtorno é bom fazer essa fala que não é uma descrição acurada a ponto de fazer autodiagnóstico, né? É só uma citação de uma possibilidade, né? De pessoas que têm toque e costumam ser bagunceiras, né? Principalmente com aquilo ao que elas costumam acumular. Porque a acumulação é difícil você ser organizado e acumulador, eu acho, né? Sim. O acumulador é basicamente aquela pessoa que tem um apego emocional a tudo, né? Acho que fica muito apegado a determinados objetos ou pessoas em grande quantidade, mesmo que esses objetos não tenham algum valor financeiro, né? Mais um valor emocional. E aí esse acumulador mais generalizado se diferencia de um acumulador por transtorno obsessivo compulsivo ou mesmo se diferencia daquela pessoa que se apega a algumas coisas por memórias emocionais, né, afetivas. Então, o acumulador generalizado é aquele tipo de pessoa que talvez você já tenha visto naqueles programas de TV a cabo, que a pessoa não consegue mais entrar na casa porque tem um monte de coisas dentro da casa, tudo que é possível, e aquilo vai virando até um lixo, né? Vai virando uma montanha de lixo. Alguns programas desses até mostram, né, que escavadeiras, né, retroescavadeiras entram nessas casas, vão tirando o lixo com máquinas de construção de tantas coisas que a pessoa acumulou. TV a cabo denuncia a idade. É mesmo, né? Hoje em dia a gente vive na época dos streamings. Mas voltando, eu acho que esse ponto da acumulação pode até ser um próximo episódio para a gente discutir o minimalismo, né? Que são pessoas que, no fundo, tendem a ficar com aquilo que elas precisam, que tem uma utilidade prática do dia a dia mais bem definida, e talvez tenha esse efeito de organização, né? Então, acho que só para dar mais um exemplo do que seria uma pessoa não acumuladora, né? Acho que nos dois extremos a gente tem aí, claro, diferentes intensidades. E aí, a nossa provocação inicial sobre a bagunça e a sua psicologia, né, o seu funcionamento psicológico, nos levam para as consequências da bagunça sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua psicologia, né? E o que nós encontramos na literatura científica é que bagunça afeta negativamente a saúde mental das pessoas.
Primeiro, porque essa confusão de estímulos, ou seja, esse amontoado de coisas na sua frente e ao seu redor, libera cortisol, faz com que o seu organismo libere cortisol. E o cortisol é um hormônio diretamente relacionado ao estresse. É um hormônio produzido pelo corpo relacionado com o estresse. Outra consequência, né, em saúde mental que a gente vê das bagunças é uma certa frustração, né, que ao longo do tempo a gente acaba acumulando coisas que não têm uma função bem delimitada ou tem dificuldade de concluir projetos. E isso gera frustração, né, que é aquela sensação de impotência, incapacidade, aquele sentimento ruim que fica quando a gente não consegue ir bem em algo. Então, ao longo do tempo, a gente percebe que as pessoas que têm dificuldade de organizar as bagunças vão ficando frustradas, né, com muitas esferas da vida. E por fim, uma consequência específica e que é importante de ser salientada a partir das literaturas científicas que consultamos para esse episódio é do efeito da bagunça específico e intensificado sobre as mulheres. Aqui no Brasil e em outras partes do mundo, as mulheres têm dupla, às vezes tripla jornada de trabalho. Elas trabalham fora, elas cuidam das crianças e dos idosos e elas também arrumam a bagunça da casa. Na maior parte das vezes, né? Claro que tem famílias que, né? Claro, sempre falando em termos de média estatística, né? Então, na média, a maioria das mulheres acaba sofrendo mais as consequências do estresse e da sensação de impotência diante da bagunça. Então, aquela mulher que chega em casa e aí tem que dar conta da arrumação da casa que está bagunçada, ou pelos filhos, ou pelas crianças, ou pelo companheiro ou companheira. Sim, mas depois de toda essa discussão, né, do quanto que, apesar de não parecer, a bagunça não é legal, vamos discutir um pouquinho sobre como melhorar, né, o que a gente pode fazer para se organizar. Vamos. É possível nós dividirmos as estratégias de como lidar com a bagunça entre crianças e adolescentes e depois entre adultos. Se nós pensarmos nas estratégias para as crianças e para os adolescentes, inicialmente, não só para isso, mas para quase tudo na vida, é necessário que façamos um procedimento de ensino para os jovens, para que a partir do ensino de como se organizar, de como se planejar e de como arrumar a bagunça, eles consigam efetivamente assim lidar com a própria bagunça. Um bom jeito, eu acho que é os exemplos, né, que as crianças e os adolescentes possam se espelhar na família, né? Eu sempre costumo brincar com os pais que eles que não se enganem, pois eles serão imitados, né? Então, se você vai ser imitado, tente ofertar um bom modelo, né, de imitação. Então, acho que os pais podem tentar ensinar, né, os adultos de maneira geral podem tentar ensinar as crianças e os adolescentes ofertando um modelo de como fazer. Então, seja modelo, né, um modelo positivo de como organizar, que aí as crianças e adolescentes vão aprender por observação, né? Vai ser uma aprendizagem bem tranquila pela observação do que os próprios adultos fazem. Outro jeito de ensinar os jovens é por meio de regras, por meio de combinados, se você assim quiser chamar. As regras nada mais são do que a descrição daquilo que é esperado e de quais são as consequências caso aquilo que é esperado seja cumprido ou realizado. Então é necessário que você descreva claramente para os jovens que ele precisa, por exemplo, esse jovem, manter os seus cadernos da escola dentro de um determinado cômodo, dentro de um determinado móvel e não soltos em lugares diferentes pela casa. E se ele assim o fizer, ele terá como consequência economizar tempo, talvez. Além dos seus elogios e do seu reconhecimento,
pelo comportamento adequado que ele executou. Aqui eu acho que vale uma lembrança importante para que também ninguém se engane e ache que nós estamos, por exemplo, limitando ou até não recomendando ambientes ricamente estimulantes. Então, eu já ouvi de vários pais também com quem eu já lidei e lido na clínica psicológica, muitos deles com uma crença de que ao manter uns determinados ambientes em casa cheios de estímulos diferentes, não organizados, que isso poderia ser uma fonte de inspiração para os seus filhos. Por exemplo, tem lá um pai, uma mãe, enfim, um cuidador que deseja que o seu filho seja um músico. E aí, para isso, essa pessoa compra diferentes tipos de instrumentos musicais e espalha esses instrumentos musicais no quarto do jovem, sem planejar um ensino e um aprendizado específico daqueles instrumentos, sem estabelecer uma relação entre causa e efeito com aqueles instrumentos. Então a chance desse jovem começar a tocar um instrumento é mínima nessas condições. Sim. Um outro exemplo, acho que cotidiano, quando a gente pensa em famílias com crianças e adolescentes, é o quartinho da bagunça. O quartinho da bagunça, que nada mais é o quê? Um monte de coisas, né? Que muitas vezes são brinquedos, materiais, que provavelmente você nunca vai usar o que tem no quartinho da bagunça, porque você não consegue encontrar aquilo que tem alguma utilidade na sua vida. E isso é muito válido, inclusive, para as brincadeiras e para a estimulação, né? Quando a gente pensa em educação infantil ou brincadeiras com qualidade, é sempre a brincadeira que tem uma mínima estrutura. Por mais que seja livre, ela tem uma mínima estrutura, uma mínima organização. Então, na bagunça é difícil a produtividade, né? Sair uma produção bem qualificada, eficiente, né? Então, acho que é um pouco mito isso, eu tenho a impressão, né, na nossa cultura. E muitas pessoas acreditam nesse tipo de mito. É também muito comum isso com pessoas que têm interesse em artes plásticas, porque veem alguma representação de artistas plásticos lá cheios de estímulos de pinturas, por exemplo. Vamos pensar num pintor, né? E aí tem lá um monte de coisas pintadas e espalhadas num determinado ambiente. Mas você não se engane não, esse pintor não tem nada bagunçado ali. Ali ele dispôs, ele arranjou aquelas pinturas que geralmente são rascunhos, né? Quer dizer, um pintor para chegar num modelo final, a princípio, em média, né? Ele faz vários rascunhos antes. E esses rascunhos têm uma gradação, né? Quer dizer, ele começa lá no zero, num rascunho menos elaborado, vai aumentando Vai aumentando a quantidade de elementos, né? Até que ele chega num modelo final. Aquilo não tem nada de bagunça, pelo contrário, aquilo tem um processo de aprendizagem. Mas quem vê de fora acha que está bagunçado e acha que aquela bagunça, ou seja, aquele monte de estímulos, que foi um causador ou um motivador da criatividade daquele. Eu ia falar aqui em criatividade, que acho que até pode ser um tema para um próximo episódio, que também é bastante interessante, né? Mas não tem bagunça na criação, né? É difícil a gente pensar em criação com bagunça. Agora, se nós formos pensar em como melhorar a bagunça na vida de um adulto, aí nós vamos ter algumas questões mais complexas, talvez. Acho que alguns processos de reflexão mais aprofundados, né? Porque quando pensamos em crianças e adolescentes, imediatamente ensino, né? Ensino e aprendizagem. Crianças e adolescentes sempre estão aprendendo, né? Sim, e talvez tenha, para crianças e adolescentes, tenha também uma ordem mais prática, Exato. né? Da organização da vida, uma complexidade um pouco menor. Para adultos, acho que a gente já começa a pensar em processos de autoobservação, né? Então, se a sua bagunça enquanto adulto é decorrente daquela situação de insatisfação com alguma coisa da sua vida, quer dizer, se a sua bagunça é um sintoma de insatisfação com alguma coisa da vida, a primeira orientação seria mudar a vida.
Ou seja, mudar aquela situação que te causa desconforto, que te causa insatisfação e, consequentemente, causa sua bagunça. É. Aqui acho que um bom exemplo é o guarda-roupa, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade de aceitar, acho que pode ser a palavra, aceitar o próprio corpo ou um determinado número de calça, né? De roupa. E aí acaba acumulando muitas roupas e na hora de se trocar vira uma bagunça pelo excesso de elementos, né? Então aí acho que vale essa mudança, né? Que pode partir dessa auto-reflexão, né? Sobre né, como é o meu corpo, quais são os tipos de roupa que eu tenho, então do que eu preciso, né? Para facilitar o dia a dia. Agora, se a sua bagunça decorre do seu apego às coisas, seja ele de fonte emocional, seja ele de fonte de transtorno, né, obsessivo compulsivo, ou mesmo de um transtorno de acumulação, aí você precisa de ajuda externa, porque alguém que acumula coisas sistematicamente pode ter uma dificuldade muito grande em perceber que está acumulando. E aí um olhar de fora, de alguém de confiança, evidentemente, ou mesmo um profissional de psicologia, será de muito apoio, porque essa pessoa vem de fora e imediatamente percebe a acumulação, percebe o apego demasiado às coisas. Então, você, se estiver nesse caso, nessa situação, vai ter que pedir ajuda. Vai pedir ajuda para o outro, ajudá-lo a dispensar mesmo o que está a mais. Desapegar, né? Até acho que a minha palavra da moda tende a ser uma boa estratégia, né? Desapegar os excessos, né? Aliás, os excessos que nos fazem mal, né? Não necessariamente tudo, mas acho que relacionado ao que está demais, né? E aí algumas coisas vão pro lixo mesmo, porque não servem mais tanto para você quanto para qualquer outra pessoa, mas outras podem ser doadas, por exemplo, como agasalhos, roupas, etc. Utensílios, eletrodomésticos, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Ou reciclado, né? Ou reciclado também, que é reutilizar, reciclar. Ou mesmo vender, né? É possível, dependendo do estado, da condição da coisa que você vai se desapegar. Sim, mas acho que é talvez esse lifestyle, assim, esse raciocínio que a gente pode trazer para a vida, de conseguir entender o que é necessário para eu ter, né? O que é extremamente necessário, que vale eu guardar, né? Que é essa coisa de praticar o minimalismo, né? De ter o mínimo possível para ser feliz, para ficar satisfeito. Claro que eu acho que não precisa ser radical, né? Às vezes a pessoa guarda chaveiros de viagem numa caixa de 15 centímetros por 15. Aí, ok, né? É um objeto, né? Mas talvez faça mais sentido você escolher alguma coisa assim, que não vai trazer prejuízo, que vai ser algo pequeno, ou que você minimamente tem espaço para praticar aquela acumulação, né? Lembrando que a acumulação é um sinal meio de alerta aí para bagunças. Vivedor, muito obrigada pela companhia. Se esse conteúdo foi inspirador e você conseguiu aprender, compartilhe com outros vivedores e junte-se a nós para viver melhor, um pouco por dia, todos os dias. Até a próxima, porque o conhecimento é infinito.